Em primeiro lugar, nós vamos ver que o ministro, né, o servo de Deus, os apóstolos, eles chegaram à conclusão de que eram apenas servos de Cristo. O servo é aquele que está disposto. Alguém diz assim, se um ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Então o obreiro deve ter em mente que seu ministério não é uma profissão, a igreja não é sua, ele prestará contas a Deus, é um dispenseiro de Deus na igreja e é também um exemplo a ser seguido. Precisa ser um referencial. A vida consagrada e condizente com a palavra de Deus não é para honrar-nos, e sim a Cristo. A nossa maneira de viver quando somos chamados para o ministério, a nossa maneira de viver deve de espelhar e espalhar o amor de Deus na terra. Em alguns lugares a capacitação teológica tem mais valor do que a espiritual. Lemos tudo menos a Bíblia. É preciso que o obreiro tenha o seguinte no seu coração: tem que haver uma dedicação. Conhecimento só se adquire quando você se debruça sobre a Bíblia e vai lê-la e vai meditar nela de dia e de noite, como diz a palavra de Deus. Não é preciso haver o preparo, é preciso haver a excelência na dedicação. Os obreiros necessitam repensar sobre o seu ministério, sair do cunho profissional para o vocacional. É uma vocação, é um chamado, é um ministério. Somos homens de Deus, não empregados de denominações. Os pastores e as igrejas não são camaleões que se adequam às realidades sociais, políticas e culturais. Ao invés de se destacar, se camufla, de aparecer, se esconde. Não podemos ser assim. É preciso saber que o Senhor vai na frente. É o nome dele que é glorificado. É o nome do Senhor que é glorificado através das nossas vidas. A excelência do ministério. O ministério não pode perder o espírito profético. Deve respirar, deve exalar e manifestar o caráter profético, que é o de confortar, edificar, consolar, fortalecer, orientar a vida das pessoas. É preciso saber que tem um propósito, um chamado específico. E para isso deve haver uma responsabilidade, um compromisso, uma dedicação com esse ministério. Nós vamos ver aqui que servir a Deus com pureza e sensibilidade do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, como um instrumento do Espírito Santo, revolucionaram seus dias. Nós sabemos que havia neles uma total dedicação. Muitas vezes Paulo queria pregar em algum determinado lugar, mas ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dizia: não vá. E uma dessas vezes o Espírito Santo dele falou assim: não é para você ir. E quando Paulo estava dormindo, ele teve a visão de um jovem da Macedônia, e ele gritava: passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi sensível à voz do Espírito Santo. Nós vamos ver que Filipe, quando ele estava pregando em Samaria, nós vamos ver que Filipe estava pregando para uma grande multidão. Mas o Espírito Santo diz para ele, levou ele para uma estrada que estava deserta. E muitas vezes as pessoas, às vezes até com uma certa pretensão, dizem assim: eu vou pregar essa palavra para uma grande multidão, prepara um esboço, vou pregar para mas às vezes o Espírito Santo quer que prega para uma pessoa. E a Bíblia diz que Filipe foi e obedeceu, e viu uma carruagem que vinha, o eunuco da rainha de Candace. A Bíblia diz que Filipe, como ministro de Deus, como pastor, ele foi sensível. A Bíblia diz que ele começou a correr junto com aquela carruagem. E ele perguntou, viu que ele estava lendo o profeta Isaías, perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Então nós precisamos, como servos de Deus, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E servir a Deus com pureza e sensibilidade ao seu Espírito Santo. Qualquer que seja o chamamento ministerial, apóstolo, mestre, pastor, evangelista, profeta, missionários, cada um
vem envolto de uma atmosfera profética que desafia, que confronta e denuncia as obras das trevas. Vivemos ao lado de pessoas que têm dramas, problemas e aflições. Este é o cheiro das ovelhas. Isso aqui é muito importante. Vivemos ao lado de pessoas que têm dramas, problemas e aflições. Esse é o cheiro das ovelhas. Qual é o papel do ministro nessas circunstâncias? Aí há uma pergunta, né? Assim, na leitura dessa apostila e em sua vida cotidiana, procure preservar em seu ministério o vigor profético, o cheiro do povo, a unção de Deus, jamais se deixando corromper pelo sistema mundano. Então, o cheiro de ovelhas, às vezes, são dramas, problemas e aflições. E o pastor, muitas vezes, a Bíblia diz que ele vai nos guiando, né? A Bíblia diz que o pastor, o sumo pastor, ele vai nos guiando em passos verdejantes. E assim é a vida no ministério também. A obra da obra ministerial, da variedade de atividades na igreja. Nós vamos ver que 50 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros, a orar uns pelos outros, a amar, a incentivar, a ensinar, a aceitar, a perdoar, a carregar as cargas uns dos outros, a dedicar, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é o servir, é estar como servos do Senhor, é dizer para Deus na sua agenda, logo pela manhã: Senhor, qual o propósito do Senhor para a minha vida nesse dia? Aqui nós vamos ver que o apóstolo Pedro diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4:10. Então são várias as maneiras realmente de se manifestar a graça de Deus ao homem. Quando o homem abre seu coração para a operação do Espírito do Senhor, a graça de Deus encontra lugar propício nessa vida. Então, quando ser ministro, como em qualquer outra atividade na causa, o próprio Deus toma as providências no sentido de que essa vida se torne transparente e a beleza de Cristo seja perceptível. Irmãos, que a beleza de Cristo possa ser, que nós possamos espelhar a beleza de Cristo através das nossas atitudes. A graça de Deus e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tornam-se evidentes nas atividades do homem, de tal maneira que todos percebem algo diferente nele, em várias facetas de sua trajetória na terra e também no seu trabalho. A maneira como vivemos, a nossa conduta, a maneira do nosso exemplo, dignifica o nome do Senhor. Por isso, as várias designações ou títulos do ministro servem para traduzir as múltiplas atividades. A exemplo dos designativos de Cristo, e ainda indagamos, qual deles é mais precioso? Não podemos responder, todos têm altos significados de acordo com o campo das atividades. E nós vamos ver que, apenas para exemplificar, aqui nós vamos ver os títulos dados ao Senhor. Ele é o alfa, belo, bom pastor, cabeça da igreja, conselheiro, cordeiro de Deus, Cristo, Deus conosco, Emanuel, filho de Deus, o filho do homem, filho unigênito, Jesus Cristo, lírio do vale, ômega, palavra, ele é a palavra de Deus, o profeta, o redentor, a rosa de Saron, sumo pastor, sumo sacerdote e tantos outros. Como o profeta Isaías viu quando o profeta Isaías disse: o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Quanto conhecemos a Deus, quanto conhecemos a Jesus, só na eternidade chegaremos a conhecê-lo em toda a sua plenitude. Entretanto, é possível prosseguirmos aumentando o nosso conhecimento de Deus através do nosso relacionamento estreito com Ele aqui na terra. Nós vamos ver que a igreja é apresentada na Bíblia mediante designações figurativas que traduzem sua enorme e valiosíssima tarefa a ser executadas na terra. Quais os nomes que a igreja recebe?
recebe no corpo de Cristo a noiva do Cordeiro, família de Deus, rebanho, casa de Deus, templo, sal da terra, luz do mundo, o reino. Todos esses títulos traduzem apenas palidamente o que Deus oferece a ela para capacitá-la e o que dela exige como operação. O apóstolo Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que vocês preguem, espalhem que vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o objetivo principal do ministério na igreja, a variedade é isto: dos títulos e figuras bíblicas referentes ao Cordeiro. A Bíblia diz que o homem de Deus, dos títulos e figuras bíblicas referentes ao obreiro. Homem de Deus, o apóstolo Paulo chama seu companheiro Timóteo de homem de Deus. Mensageiro, Deus fala por Malaquias dizendo: porque os sábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a inspiração, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o mensageiro é encarregado de entregar a mensagem recebida tal qual recebera. Então, não cria ele sua própria mensagem, recebe-a de Deus e deve ser fiel na sua transmissão. Então, Deus diz assim: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Diz assim: Deus me falou, Deus me mostrou. Então, existe hoje em dia pregadores com suas filosofias, a gente vê por aí. E o servo de Deus não deve fazer assim. Nós devemos de seguir à risca o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Né? Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Era o que Paulo dizia, né? Então, outro título é de pastor. O vocábulo é de origem bucólica, humilde. Portanto, em sua significação material, pastor. No sentido espiritual, é dom de Deus, dádiva de Jesus, posto na igreja. Inspira-se nos cuidados da vida rural que os criadores de ovelhas e os pastores têm para com seus rebanhos, conduzi-los aos bons pastos e límpidas águas quietas e tranquilas, né? Nós vamos ver também que existe a palavra supervisor, ou bispo, o episcopado, ou presbítero, né? Tem um sentido de supervisionar, né? De supervisor. O ministro do evangelho é isso. A palavra está ligada à sua função de administrar, de administrador da vida do povo de Deus ou da igreja de Deus em suas várias atividades. Ele é também chamado de atalaia. O profeta Ezequiel é colocado como atalaia sobre Israel. Isso quer dizer que a ele cabia advertir o ímpio acerca do erro que estava trilhando. E as características de um atalaia: o atalaia, ele não podia ser surdo, nem cego e nem mudo, ele não podia ter deficiência, porque ele tinha que estar ali de prontidão para dar aviso na hora certa, para falar na hora certa. Então ele era um vigia, um guardião, né, que devia de estar a postos. Então o servo do Senhor tem como uma das suas características ser atalaia. O embaixador, a palavra de Deus coloca os ministros do evangelho como embaixadores de Cristo. Embaixador é quando uma pessoa representa o seu país em outra nação. E nós somos embaixadores do céu. Spurgeon, quando ele falava para os seus alunos, ele disse assim: se a rainha da Inglaterra vos convidar vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não se rebaixem a tal, porque vocês são embaixadores do céu. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Isso, irmãos, é muita honra. E nós devemos, com muito zelo, com muito cuidado, zelar por aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. É muito honroso a gente dizer: nós pertencemos à Assembleia de Deus do Campo de Porá, pastoreada pelo pastor Ataú, a pastora Dagmar, os nossos
pastores, dirigentes das congregações. Irmãos, isso é muita honra, é muita bênção. A gente chega a se emocionar, porque grande e fiel é o Senhor desta obra. Então vamos zelar por aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. É conhecido também como o ancião, o ministro de Deus é conhecido como ancião, não pela idade, mas pela função, pela maturidade, né? Pelo valor e peso dos seus conselhos, por seu valor moral e maturidade espiritual. As pessoas veem em nós como um referencial, como alguém que ele pode chegar e ter a confiança de pedir um conselho. Então daí a palavra ancião, pelo amor, pelo conselho que as pessoas veem em nós, né? O pastor deve ser um homem cujo coração arde de amor por todos, inclusive pelas almas perdidas. E como um pai amoroso que tudo faz pela família, não medindo dificuldades. Ele é conhecido também como profeta. O profeta é um homem de Deus especialmente escolhido para transmitir a admoestação do Senhor, consolar os abatidos e fortalecer os fracos. É um dos mais importantes títulos que o homem pode alcançar. Ele é um porta-voz do Senhor. Fala, portanto, em seu nome com toda a autoridade. Jesus disse: eu vos dou autoridade. Em meu nome vocês farão obras maiores que estas. Então é muito honroso fazer parte do reino de Deus aqui na terra. E principalmente quando tem um chamado específico para o ministério. Lembremos-nos da mensagem de Elias e Acabe. E o reino, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Irmãos, vamos zelar mais por aquilo que nós falamos. A nossa palavra tem que ter peso. As pessoas precisam nos respeitar pelo aquilo que sai da nossa boca. Aqui o profeta Elias disse: tão certo como vive o Senhor. Não era a palavra conforme a palavra do Senhor, não, é segundo a minha palavra. Por isso que quando a palavra certa sai da nossa boca, Deus honra aquilo que nós falamos. Então vamos zelar, vamos ser zelosos. Então que mensagem, né? Que ousadia do homem de Deus. Outro homem de Deus parecido com Elias, tão corajoso, tão temido e ousado quanto o profeta Tesbita, foi João Batista. Ele enfrentava com a sua mensagem simples, mas poderosa e edificante, escribas, fariseus, publicanos e mesmo Herodes. Deus lhe dava a mensagem e ele entregava com fidelidade. Doesse a quem doesse, custasse a sua própria vida como realmente custou. Mas ele falou a verdade. Diz assim que a palavra de Deus na minha boca é a verdade. Então aqui nós temos vários exemplos. Outra característica também é mestre. O título de mestre é dado pela função que exerce o homem de Deus e o pastor ou ministro do evangelho. Então, mestre é aquele que ensina. E nós sabemos que quem nunca sentou para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Então, vamos reconhecer os nossos líderes, os nossos pastores, pela dedicação que eles têm, para quando eles vão ministrar os nossos cultos, nos cultos na nossa igreja, quando eles estão ali na frente, porque eles tiraram tempo. Eles tiraram tempo para oração, para dedicação da palavra e para o ensino da palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, saber que existe, os nossos pastores são compromissados com a palavra, eles são mestres, eles estão aí para nos ensinar. São servos do Senhor, guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o outro título, nós já falamos, o servo, ele desempenha um serviço muito importante no seio da família do Senhor. O soldado, a ocupação de soldado é sempre perigosa e requer muita coragem daquele que se alista para essa função. Então, o servo do Senhor, muitas vezes, ele é um soldado. O covarde nem deve pensar nisso. Nós vamos ver que o terrível adversário de nossas almas tem muitos outros a seu serviço, pronto a lutarem contra o soldado de Cristo.
Então nós devemos, como soldados do Senhor, não podemos desistir jamais, recuar jamais. Jesus falou assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então nós não podemos desanimar, não podemos dar sinal de fraqueza. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos fortalece para a peleja cada dia. Não para às vezes desanimarmos, não, mas para sermos fortalecidos no Senhor. Porque a Bíblia diz que lá no final, nós vamos ver que a recompensa não é para o fracassado, não é para aquele que recua. A recompensa é para o vencedor. É aquele que persevera até o fim fazendo assim. É aquele que se alegra em estar servindo ao bom combate do Senhor. E também outra palavra que existe é o trabalhador, pela sua significação aparentemente tão simples quanto o servo. Trabalhador é aquele que trabalha. Nós vamos ver que Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho dignifica e nos honra muito. Então, quão maravilhoso é saber que os nossos líderes, eles são pessoas trabalhadoras, são responsáveis, aqui diz assim, palavra de significação aparentemente tão simples quanto servo. Trabalhador é aquele que trabalha só? Não, é respeitável o trabalho, é respeitável o trabalhador, e mais ainda o do ministro do Evangelho de Jesus Cristo, que se empenha na execução de tarefas que lhe foram impostas pelo próprio Deus. Quantas vezes o obreiro levanta-se bem cedo e vai até altas horas da noite, sem descanso, sem repousar, às vezes, muitas vezes até sem alimentação nas horas devidas. Os autênticos soldados de Cristo, os verdadeiros trabalhadores, os fiéis pastores, carregam as cargas do seu povo, ajudando através de visitas pastorais, ensinos nas igrejas, pregando, orando com enfermos e fracos na fé, passando noites de vigília, lendo, meditando, preparando mensagens de estudos bíblicos, escrevendo, viajando e orando. Cooperador de Deus, ministro da palavra, ministro do evangelho, evangelista, discípulo, obreiro. Os ministérios no Velho Testamento existiam o ministério sacerdotal, real, que era dos reis, e o ministério profético, né? Também não vamos nos deter aqui não. O ministério profético, a Bíblia diz que registra que Eliseu foi ungido profeta quando Jeú foi ungido rei. Então existiam os ministérios sacerdotal no Antigo Testamento, o real, que era dos reis, e também o profético. Os ministérios do Novo Testamento, os ministros assim qualificados, pastores e evangelistas, presbíteros, que normalmente servem ao Senhor como auxiliares dos pastores nas igrejas, os diáconos, obreiros que auxiliam diretamente os pastores em várias atividades nas igrejas locais, e auxiliares são aqueles que são chamados para iniciar um trabalho experimental na obra. Então, a cada etapa de degrau que a gente vai subindo na obra de Deus, a gente não pode subir numa escada começando do último degrau, não. A gente tem que ir degrau por degrau, não pular etapas. Assim, então, vamos aprendendo o aprendizado. A Bíblia diz que a cada dia conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É gradativamente, né? Então, nós vamos ver aqui mais da chamada geral. A chamada para o ministério cristão do Evangelho de Jesus Cristo é ato exclusivamente divino, embora reconheçamos a diversidade de critérios adotados pelos líderes das igrejas evangélicas ou cristãs, né? Nós vamos ver que as visões ou revelações extraordinárias. A chamada pode ocorrer como aconteceu com o apóstolo Paulo, Moisés e muitos profetas. Ou também a chamada íntima ou subjetiva, em que o Espírito do Senhor fala solenemente ao coração do homem, da pessoa que deseja designar para a causa, inspirando-lhe na alma ardente o desejo de pregar a palavra de Deus ou ensinar a sã doutrina e a justiça de Deus. Mas para isso tem que haver o quê? O preparo, a dedicação, o compromisso, a responsabilidade, despertando no coração do seu servo profundo amor pelas almas,
perdidas, a quem deseja levar a mensagem de salvação. A iniciativa é divina, mesmo não estando o candidato disposto, às vezes a princípio. Perfeito entendimento da chamada. O obreiro entende quando é realmente chamado por Deus. Necessário é que haja perfeito entendimento da vontade de Deus, pois há visões do próprio interessado, que é da sua vontade de ser ministro, né? Nós vamos ver que a visão e a compreensão da chamada. Nós sabemos que o homem, ele vence às vezes até sem preparo, mas dificilmente terá êxito em qualquer atividade se não contar com a força do entusiasmo, capaz de superar todas as adversidades. É preciso havermos uma dedicação. Nós vamos ver que você não pode ter aquilo que Deus não lhe deu, mas precisamos desenvolver tudo aquilo que Ele nos deu. Se Ele tem nos entregado um talento, vamos dedicar. Tudo que vale a pena ser feito, irmãos, vale a pena ser bem feito. Vale a pena fazermos o melhor para o reino de Deus, porque Deus conta conosco, né? Nós sabemos que nós não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. É preciso haver uma dedicação. Nós sabemos que no reino de Deus, eu e você, nós temos um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. E isso dá à nossa vida uma enorme importância e valor. Muitas pessoas às vezes têm valores, mas não têm visão. Outros têm visão e não têm valores. O nosso alvo, irmãos, deve combinar valores com visão. A combinação correta de visão e valores é a maior força deste mundo capaz de causar mudanças. Guarde isso no seu coração, né? Eu acho que por hoje vai ser só. Nós precisamos de ter a visão da incapacidade pessoal. Nós, sem o nosso Deus, nós não somos nada, nós somos incapazes para exercer a função tão alta e agradar a Deus, que é tão grande. O profeta Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas naquela hora a Bíblia diz que o anjo pegou uma tenaz e tocou na sua língua. E naquele momento ele reconheceu a sua insignificância. Ele disse: eu sou incapaz, mas o meu Deus é capaz de me dar. Ele disse: ai de mim, ai meu Senhor, como livrarei? Sou ainda menino. Nós vamos ver que Jeremias falou assim, Gideão falou: eu sou menor da casa do meu pai, eu sou menor da tribo. Então, muitas vezes as pessoas têm sido audaciosas, mas vamos sermos dependentes da graça de Deus na nossa vida. A visão da situação em que o mundo se encontra, o mundo está perdido, e nós, como servos de Deus, temos que ter uma visão, como a visão, a cosmovisão, como Deus vê esse mundo. Nós devemos de ter o amor de Deus guardado em nossos corações, para nós vermos as necessidades das pessoas, né? Alguém diz que as pessoas boas merecem o meu amor, as pessoas ruins precisam dele. Então nós devemos de ter o amor de Deus em nosso coração e saber que as pessoas estão precisando desse amor, do reconhecimento que de nossa chamada por outros. Ao tornar-se clara e definida a chamada e direção de Deus, o próprio Espírito do Senhor marca o obreiro, a ponto de tornar-se perceptíveis certas expressões embrionárias em sua vida e atividades. Nós sabemos que quando Deus falou com Josué, Deus falou para ele: você vai ser forte e corajoso, não te enviei eu? Deus falou para ele: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aí Deus foi confirmando com Josué aquele ministério específico na vida dele. O mais importante na vida, irmãos, o Salmo 90, verso 17 diz assim: confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Confirma, sim, confirma as obras das nossas mãos. O mais importante na vida é quando você fala algo e Deus fala amém.
Vamos zelar daquilo que sai da nossa boca, do bom testemunho que nós damos como servo de Deus, para continuar a servir a igreja de Deus na terra, para continuar a servir na igreja em seu ministério local ou regional, ou para a obra missionária. Não haverá rejeição, que resulta dupla consagração. É preciso estar separados para Deus, buscando a Deus com fidelidade, com alegria, com submissão. E nós vamos receber a autoridade, a ousadia, a intrepidez. Como Paulo falou para Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas deu espírito de ousadia. Glória ao nome do Senhor para sempre. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os alunos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar a graça para que possamos, que cada dia os propósitos dos planos do Senhor se cumpram na nossa vida. E eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos nossos alunos, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha dar saúde, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.